É Kassan, alô, Orixá. Boa tarde, filhos de Orixá. Hoje é o primeiro vídeo que eu vou estar lançando uma série de vídeos aí falando sobre origens de Orixá e de Inquis. O que é Orixá, o que é Inquis. Porém, para entender o que é Orixá, o que é Inquis, temos que entender primeiramente um dos dois. Então eu vou falar primeiro sobre origens de alguns orixás que foram ébanos. Orixás ébanos. Ébanos quer dizer que era uma pessoa, que eram pessoas que viveram na terra, que eram considerados divindades vivas, filhos de divindades. Como o primeiro faraó do Egito, Mênfis, que diziam, e dizem pela mitologia egípcia, que ele era filho do último faraó deus, chamado de Horus. E que Mênfis, o primeiro faraó do Egito humano, que foi quem unificou o Baixo Egito com o Alto Egito, ele era um semideus. Por isso todos os outros faraós que descenderam de Mênfis eram considerados um deus, ou uma divindade viva, um semideus. E assim também aconteceu com alguns orixás que nós cultuamos, como Xangô, Oxóssi, vulgo Oxóssi, que tinha o nome de Oxóssi Tocanssossô, Xangô, e muitos outros que nós vamos estar conhecendo através dos vídeos. Tudo começou, como nós sabemos, na parte espiritual. Olodumare é o Deus Supremo, a divindade suprema, que um dia virou o rosto para Otum, o lado direito, e soprou, e saiu 200 divindades, 200 Irumolé, divindades que nós chamamos de Funfun, divindades que transmitem luz. Logo depois Olodumare vira para Ossi esquerdo e sopra, saindo assim mais 456 divindades, as divindades Ossi da esquerda. Divindades essas que tinham outras funções, outras cores. No caso, elas não transmitiam luz e sim captavam a luz. Olodumare cria a terra pela primeira vez. A terra foi criada 2 vezes pela mitologia iorubá. Primeira vez, o próprio Olodumare, Deus Supremo, criou a terra. E um dia veio aqui até a terra para visitar sua obra-prima e passou por um certo local onde a água batia em um montículo de terra, destruindo aquele montículo. E quando voltava, trazia a terra de volta e criava, recriava, remontava o montículo. E dali ele gritou, ele achou bonito, gritou e soprou o Enim e falou bem alto: Laroye, no Yorubá, em português, viva, surja. E dali nasceu a divindade que nós conhecemos, Exu, que é a única divindade feita na terra, com matéria-prima da terra, pelo próprio Deus Olodumare. Vocês vão entender mais pra frente. Outras divindades surgiram aqui na terra, nasceram aqui na terra, como o próprio Xangô. Mas dependeu de seres humanos e de semideuses se cruzarem para nascer Xangô. Já Exu foi feito pelo próprio Olodumare, pelo próprio Deus. Com isso, Olodumare deu incumbência para Exu de ser o guardiões dos portais que ligam o Aie, terra, com o Orum, céu. Mas vamos levar em consideração que o Orum não seja um local espiritual, e sim um outro planeta. Um planeta muito mais evoluído que nós humanos nunca vamos conseguir chegar lá com algum tipo de tecnologia. Pensem assim, para vocês entenderem mais pra frente todos os outros vídeos. Esse é o primeiro de muitos que eu vou estar colocando aqui no canal. Olodumare, depois que faz isso, ele manda aqui para a terra, pela parte, história espiritual, pela mitologia espiritual, pois o meu canal eu vou estar falando mais de matemática, mais de geografia, mais de coisa física do que espiritual. E vocês vão entender através da geografia, da matemática, da física, muitas coisas do lado espiritual, do lado do culto, Então Olodumare manda para cá a sua primeira divindade do lado Otum, chamado de Obatalá, para que ele viesse aqui, o Aie, e populasse o Aie, não só com seres humanos, mas com animais, plantações e etc. Tudo isso existe no Orum. Ele trouxe a matéria-prima do Orum para cá, para plantar aqui, seja de capim a humano.
Desculpa, seja de capim aos animais e etc. O humano foi criado aqui pelo próprio Obatalá, pois Olodumare deu incumbência que Obatalá criasse bonecos à imagem e semelhança de Obatalá. Obatalá, que é o vulgo Oxalá. Obatalá assim fez. Começou a modelar os humanos da lama. Começou a modelar os humanos com barro. E ele não fez só um casal, um homem ou uma mulher, como se diz em outras religiões. Até porque, matematicamente falando, um casal de seres humanos não seria ancestrais hoje de mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra. Nós estamos nos aproximando de 8 bilhões já. E pela ciência, a civilização humana só existe há 15 mil anos. Antes disso, não existia humano na Terra. Então o Obatalá criou vários bonecos. Até chegar um certo momento que o Obatalá se cansou. E com isso ele começou a fazer bonecos com problemas. Um braço torto, uma perna torta, faltando um braço, faltando um dedo, faltando uma perna, faltando algum tipo de órgão interno. E aí Olodumare, que é o único que dá a vida, que infla a vida, soprou o Enim. E dali surgiu as vidas daqueles seres humanos, daqueles bonecos que viraram os primeiros seres humanos. E o Obatalá, triste por ter feito bonecos com defeito, ele fala para o próprio Deus Olodumare, dizendo que vai cuidar dessas pessoas que têm problemas. E até hoje o Obatalá é o Senhor, é o orixá que cuida, que protege diretamente as pessoas que nascem com problemas físicos ou mentais e etc. Ele é o protetor dessas pessoas. Logo depois disso, Olodumare manda para cá o restante das 200 divindades, ou seja, os 199 divindades feitas do lado direito, pois um deles já estava aqui, que era o Obatalá, com a missão de popular, né, a terra e explorar, retirar matérias-primas daqui e levar para o Orum. Ou seja, a terra, ao meu ver, seria uma espécie de horta, de plantação. Não sei se já ouviram falar dos Anunnakis, mas toda a história dos Anunnakis lembra tudo isso que eu vou estar falando aqui no decorrer dos vídeos. Esse é o primeiro. Então, logo depois disso, das 200 divindades primordiais estarem aqui na Terra, essas divindades começam a produzir desses bonecos que o próprio Obatalá fez. Começam a colocar esses bonecos para trabalhar, para explorar a terra. Só que esses bonecos começaram a ter muitos trabalhos, ou seja, tinha muito trabalho e pouca mão de obra. Então as divindades decidem colocar esses bonecos, chamados de GG, para ser férteis. E sendo férteis, ia nascer mais pessoas, mais bonecos, né, mais humanos. E esses bonecos iam trabalhar, iam manter ali muito trabalho e muita mão de obra. E assim foi feito, sendo que as próprias divindades pegaram do seu DNA e implantaram no DNA desses bonecos. Assim, muitas divindades também começaram a se encantar, a se, vamos dizer na nossa língua, se engraçar com esses bonecos e começaram a cruzar. E ali começou a surgir os heróis que nós conhecemos e cultuamos. Não só na África, mas em todos os continentes da Terra, do planeta Terra. Surgiu heróis assim. Não vou muito longe, mas vocês podem lembrar, no caso em Israel, Palestina, nasceu Golias, nasceu Sansão, homens que eram superdotados de força e etc. Na Grécia nasceu Hércules, Aquiles, homens dotados de força, de esperteza, de inteligência. Na África, Xangô, Ogum, Oxótocã Sossô, e homens dotados de força e de inteligência, que eram considerados deuses ou semideuses, porque descendia de algum deus. Quando era considerado deuses, era porque eram filhos de homens e mulheres deuses. Quando era considerado semideuses, é porque era filho de homens ou mulheres deuses com um pai ou mãe humano. E assim aconteceu em todo o planeta Terra.
São esses que nós cultuamos hoje. Esses heróis, esses grandes heróis. E isso não se fala só na mitologia iorubá. Se você parar para pesquisar e estudar a mitologia egípcia, o próprio faraó, que eu citei no começo do vídeo, Mênfis, ele era filho do último faraó, Deus, que existiu, chamado de Horus. Só que Mênfis nasceu um semideus, pois Horus deve ter tido relações sexuais com uma humana no Egito. Em outros locais, como Hércules, filho de Zeus, Aquiles, também considerado filho de Zeus, se eu não me engano era Zeus ou era Poseidon, o pai de Aquiles, e muitos que nós já estudamos e que não fazem parte da mitologia iorubá, ou mitologia do candomblé, do culto africano ou do culto afrodescendente. Fora isso, tirando agora essa parte de miticismo, né? Vamos passar para a geografia, para a matemática, para coisas de fatos realmente aconteceram. Esses humanos, esses primeiros humanos, começaram a se reproduzir entre si e se reproduzir com aquelas pessoas que eram consideradas deuses, divindades, com extraterrestres, vamos dizer assim. Porque tudo que não é da Terra, que vem de fora para cá, até mesmo um granito, né? Um granito, um pedaço de pedra, né? de meteorito, um meteorito na verdade, acho que eu errei até a palavra, um pedaço de meteorito. Se ele não faz parte do planeta Terra, ele cai aqui, então ele é um extraterrestre, é algo que é extra na Terra, certo? E com isso, eu quero que vocês lembrem da quantidade de divindades que eu falei, que o Olodumare mandou pra cá. E depois compare com outras religiões mais antigas. Eu falei que o Olodumare mandou pra cá 200 divindades. Olha que isso é mitologia africana, literalmente da África Ocidental, do país da Nigéria, Benin, antigo Daomé. Porém, em Gênesis, na Bíblia, fala que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó envia para cá no começo de tudo, no primórdio de tudo, 200 anjos. Algumas pessoas leem e entendem de maneira diferente, entendem que Deus expulsou, mas não, está escrito que Deus mandou para cá. Na mitologia da Grécia, mitologia grega, diz que o Olimpo existia 200 divindades. Os maias dizem que também as divindades primordiais na Terra eram 200. E várias outras religiões